Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Fortaleza sediou um dos maiores encontros de energias renováveis do país. O Intersolar Summit Brasil-Nordeste chegou à 4ª edição, reunindo dezenas de empresas, grande público e muita inovação. Este foi o 2º ano do Rafael aqui na feira. Ele veio representando um conglomerado multinacional de empresas de aço com sede no Ceará. É importante fazer essas conexões, porque a gente é uma parte que produz o aço para as estruturas e também tem a pessoal do sistema, as placas e etc. Então é muito bom a gente estar envolvido em todo esse ecossistema num mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo, que é a energia limpa e principalmente a energia solar. Em 2 dias, 100 empresas expuseram tendências e inovações das energias renováveis. O vai e vem nos corredores indicava um intenso movimento de público. Ao todo, mais de 5.000 pessoas visitaram o centro de eventos, onde ocorreu o encontro. Em comum por aqui estava a procura por produtos de baixa ou nenhuma emissão de poluentes. Tem metas globais de redução na emissão de CO2 e no Brasil não é diferente. O que a gente está trazendo aqui é o Magnelis, é um produto que é de patente da ArcelorMittal. E qual que é o diferencial do Magnelis? Ele tem um poder de autocicatrização, então na hora que você tem as perfurações, ele se autocicatriza. E o Magnelis tem uma performance em média 3 vezes melhor do que o galvanizado comum. Então quando a gente está em ambientes agressivos, ele vai performar cada vez melhor. Então a gente está aqui no Ceará, num ambiente que é litorâneo, que tem maresia, que tem umidade, que tem incidência do sol. Então o Magnelis consegue performar melhor e os clientes conseguem enxergar isso de uma forma mais clara. Além da geração de novos negócios, o Congresso apresentou ainda 6 minicursos como este aqui sobre energias renováveis para profissionais que já atuam na área. A capacitação buscou atualizá-los e, dessa forma, ajudar a expandir o mercado. Na feira, no congresso ou nos minicursos, a organização acredita no crescimento em cadeia proporcionado pelo encontro. A pessoa entra no evento, além dela ter a oportunidade de conversar, trocar ideias, fazer um network com as melhores empresas do mercado, ela ainda pode participar de congressos com palestrantes renomados, um conteúdo altamente técnico e bastante rico, que ela vai sair do evento com outro tipo de conhecimento e querendo aplicar isso no dia a dia, o que desenvolve nas duas pontas, negócios e criações, enfim, novas oportunidades para o mercado. E a cartilha da vereadora foi apresentada na Comissão de Direitos Humanos do Senado na semana passada. A publicação do Interleges, programa do Senado para fortalecer o poder executivo em todo o país, é inédita e tem o objetivo de despertar ações importantes para a equidade de gênero nas câmaras municipais, como a criação de procuradorias da mulher. A cartilha traz várias orientações para as mulheres que pretendem disputar as eleições deste ano. São informações sobre processo legislativo, relações com o executivo e instruções para realizar ações coordenadas com o Ministério Público, por exemplo. Eu fico muito feliz com essa obra, muito feliz com a cartilha. E nesse período das pré-campanhas, né? Muitas mulheres ainda na dúvida se vão candidatas ou não. O que eu vou fazer lá na ponta? Olha aqui, o manual está pronto. Está muito bem elaborado. Essa cartilha ela foi pensada para vir no ano eleitoral, justamente como a senadora Damares destacou, né, para já incentivar as mulheres a participarem, para fazer com que elas saibam o que realizar quando chegarem lá nas câmaras municipais e mesmo que não chegarem, para ter essa noção do empoderamento feminino, de que elas podem, elas devem estar na competição eleitoral. Uma iniciativa do Senado Federal, através do programa Interleges, a publicação tem como objetivo orientar as atuais e as futuras vereadoras na luta que tem que ser permanente por mais espaços de representação da mulher no legislativo e na sociedade. A cartilha incentiva a criação da Procuradoria da Mulher, órgão presente em apenas 690 das 5.568 câmaras municipais no Brasil.
Em todo o país, as mulheres representam apenas 16% dos mais de 58 mil vereadores. O processo ainda, infelizmente, é muito inacessível, é muito difícil e, infelizmente, ainda é muito violento para as mulheres, né? A gente vê relatos de psicólogas que acompanham candidatas e falam sobre toda a trajetória, a necessidade de suporte após mesmo o processo, que, infelizmente, é violento, principalmente para aquelas mulheres que fogem ainda de um padrão esperado, que são as mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres pobres. O lugar onde nós estamos em menor número é na política. Na política, as mulheres são minoria. A política, historicamente, é um espaço masculino e nós tivemos que dar muitas cotoveladas, digamos assim, desculpa aqui a licença poética, né? Mas é isso, foi com muita cotovelada, muita canelada, em que a gente foi conquistando alguns espaços. Eu sempre lembro desse espaço Senado, em que não existia banheiro feminino, né? Hoje, felizmente, tem um banheiro feminino, e era isso. Por que ter um banheiro feminino num espaço que só tinha homens, né? Então, teve que ter mulheres, e mulheres que apontassem essa situação. Parece pequeno a gente usar esse exemplo, mas não é pequeno. Vida longa a cartilha das vereadoras, que ela ajude a multiplicar o número de vereadoras no nosso país e que as vereadoras de hoje ou do amanhã sejam as deputadas estaduais, federais, prefeitas, governadoras, enfim, avancem cada vez mais na política. E vai acontecer agora no próximo dia 25 um evento para corretores de imóveis de alto padrão, é a Casa da Arquiteta. Sobre essa ação eu converso com a arquiteta e urbanista Emanuele Brito. Está aqui comigo no estúdio. Emanuele, obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer também estar aqui. Pois é, falando sobre esse encontro agora, dia 25, né? Como é que foi pensado esse encontro como um todo para corretores de imóveis de alto padrão, né? Como é que foi pensado isso? Começou assim, né? Quando eu comecei a postar nas minhas redes sociais sobre a construção da minha casa, eu vi que os clientes, os meus seguidores, eles se interessavam muito, né? Gerou um engajamento muito legal. E aí eu pensei em unir essa janela de tempo, né? De estar também em obra como os meus clientes e aí responder todas as ansiedades deles, né? Falar sobre a melhor escolha, sobre os melhores produtos, o jeito certo de fazer, né? E aí veio a ideia de aproveitar as oportunidades de serviços, né, dentro da minha obra para mostrar como é o jeito certo de fazer no alto padrão. E aí, como é que foi pensado? Assim, vai ser dia 25 agora, né? Isso. E vai ser feito aonde esse encontro? É um evento fechado, né? Onde a gente convidou um número seleto de corretores de alto padrão para estar presente, onde a gente vai fazer uma aula, né? Que vai acontecer na hora, ao vivo, de sentamento de pisos de alto formato, né? Que é completamente diferente, tem um jeito certo de fazer, de você tanto ter o produto selecionado, né, assim, de alto padrão, e você ter o serviço certo para aquele sentamento. Então vai ser super interessante, são peças, né, bem grandes, e aí a gente vai mostrar isso em loco para eles e também fomentar o que é o alto padrão, o que diferencia, o que faz, né, uma obra, um serviço ser alto padrão. Emanuele, agora eu vou te perguntar, o que é uma obra ser alto padrão, né? Quais são as características principais? Nesse evento também, né, vai participar eu, né, como arquiteta, vai ser na minha casa, na minha obra, no Condomínio Azul, e vai estar a Fina Casa Revestimentos, né, que foi aonde eu comprei todos os meus revestimentos, e a minha construtora, né, que é a FF Engenharia. E aí nós vamos falar sobre o alto padrão e a gente até criou uma frase, um slogan, né, que quem coroa o alto padrão é o serviço, né? É o serviço que dá todo esse diferencial. É através, né, da relação de serviço que você se destaca. Não é só um produto, né? Não é só o produto de repente ser bom, ser caro. É como todo aquele processo é feito, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Emanuele, fala um pouquinho do trabalho que você já realiza com relação à arquitetura. Eu sou arquiteta há 20 anos, né? Apaixonada pelo que eu faço, é desejo de criança, sonho realizado. E hoje eu estou muito nichada, né, em arquitetura residencial de alto padrão. E eu costumo dizer que a sabedoria, assim, a experiência, ela é limitada, né? Então, esses 20 anos, tendo trabalhado em diversas coisas, né, diversos tipos de projeto, e hoje completamente nichada, me
pode fazer com que eu traga ao meu cliente uma solução completamente perfeita para ele, especializada, né? Desde a escolha do lote, né? Acompanhar ele durante todo o processo, né? A criar um método como eu criei para orientá-lo, né? A ter sucesso em todas as fases, a também orientá-lo nos profissionais que ajudarão a ele em todo esse processo, acompanhá-lo durante a obra, que é um diferencial do meu trabalho, essa consultoria. E como eu também faço casas esporadicamente como investimento, né? Então eu também tenho muita noção de obra. E essa noção de obra faz com que o meu cliente, assim, ele também esteja assistido nisso. Então é um projeto que ele é perfeitamente execuível em todos os setores, né? Orientado em todos os setores. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, um prazer. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. A mais alta das honrarias do Legislativo de Fortaleza foi entregue ao deputado federal André Figueiredo, do PDT. Veja mais detalhes com o repórter Lucas Albano. A medalha foi entregue no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. A comenda simboliza o reconhecimento de cidadãos com relevantes serviços prestados à sociedade. Para mim é um motivo de uma elevada satisfação, uma honra como poucas que eu tive, num momento onde eu também celebro os 40 anos de luta no meu único partido, que é o PDT. Então, fico muito feliz da Câmara Municipal de Fortaleza, por iniciativa do vereador Adail Júnior, mas com a participação de todos os vereadores e vereadoras, ter me dado essa medalha Boticário Ferreira. Com certeza aumenta mais ainda a minha responsabilidade com esse município, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu fiz política e onde eu vivo todos os dias querendo uma Fortaleza sempre melhor. E diga-se passagem, desde 2013, na gestão do Roberto Cláudio para cá, fico muito feliz de ver o Fortaleza no caminho sempre certo, e isso aumenta a gente de responsabilidade lá em Brasília para buscarmos cada vez mais melhorias para o nosso município. André está no 6º mandato de deputado federal. Já foi ministro das Comunicações, presidente do Sindicato dos Economistas do Ceará e secretário estadual do Esporte e Juventude. Atualmente é presidente nacional em exercício do PDT. O propositor da sessão solene foi o vereador Adail Júnior. O André merece, um cara que já subiu, já fundiu o PDT. O André hoje é comparado com um dos maiores líderes nacionais do PDT. Um cara que hoje está completando 40 anos de fidelidade partidária, de honestidade, de lealdade com o PDT. Então, por que não prestigiar um natural de Fortaleza, um cara que nasceu em Fortaleza, um cara que reside em Fortaleza, um cara que briga, que luta, que questiona todos os problemas da cidade de Fortaleza, buscando a melhoria de vida de todo o povo de Fortaleza. Então, nada mais justo que eu agradecer a Deus por Deus ter me iluminado, ter me usado para que esse título hoje se torne realidade. A medalha Boticário Ferreira foi criada há mais de 40 anos. Mesmo com o passar do tempo, a comenda segue sendo um marco para o município, tanto do ponto de vista do reconhecimento público quanto histórico da cidade. O nome da medalha é uma referência ao ex-prefeito Antônio Rodrigues Ferreira. De acordo com um companheiro de partido e presidente nacional licenciado do PDT, a honraria concedida a André alimenta a repercussão nacional que ele já possui no partido. É o líder da bancada, agora no exercício da presidência nacional do partido. É um guardião das nossas ideias, da nossa ideologia, do nosso projeto. Isso ajuda muito o PDT a ter esse perfil de seriedade, de responsabilidade. O André foi um dos grandes construtores dessa imagem positiva que o PDT tem em todo o território nacional. E o mês de abril é marcado pela campanha Abril Marrom, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o cuidado com a cegueira. A iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre a importância da saúde ocular e da detecção precoce de doenças que podem levar à perda de visão. Sobre esse assunto, eu converso com a doutora Issa Tavares, que é doutora em oftalmologia e membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. A gente tem que alertar sobre esse problema que pode restringir e até mesmo levar as pessoas a serem aposentados por cegueira, né? E aí, falando nesse sentido, nesse Abril Marrom, né, como é que se, através de um momento como esse, né, dessa campanha, a gente consegue conscientizar a população?
a gente tem que começar com as mães assim que os bebês nascem. Porque o primeiro cuidado que tem que ter é o teste do olhinho. Com 1 mês de vida, a criança tem que fazer o teste do olhinho para a gente poder detectar alguma baixa visual que possa ter. Catarata congênita, glaucoma congênito e até mesmo alguns casos de retinoblastoma, como foi o caso citado há um tempo atrás da filha do Tiago Leifert, né? Então, a intenção nesse primeiro mês de vida é dar esse tipo de diagnóstico, que sendo feito precoce, a gente consegue evitar essa baixa visual. A partir daí, vem a outra infância, né? A primeira infância, que a criança vai aprender a ler e a escrever. Nesse momento, ela precisa procurar um médico oftalmologista para ver se não tem nenhum problema visual. Porque nesse caso, se tiver os erros refracionais, que são comumente conhecidos como a miopia, a hipermetropia ou astigmatismo, eles são corrigidos com óculos, evitando uma baixa visual e um comprometimento no aprendizado da criança. Ainda temos hoje o agravante das telas, que está induzindo mais miopia nas crianças, e isso dá um grau mais alto e dificulta a visão de longe, dificultando também o aprendizado. E na fase adulta, a gente já vai pensar nas outras doenças. Glaucoma, a catarata mais na frente, a partir dos 40 anos, todo mundo tem que investigar a questão de glaucoma na família, baixa visual, retinopatia diabética. Então, são problemas que causam deficiência visual e, se não for cuidado precocemente e tratado de maneira correta, leva, sim, à perda visual. Pois é, esses cuidados, né, a gente muitas vezes acha que está enxergando direitinho, onde por exemplo, estou com óculos aqui agora, né, eu acho que de um ano para outro está tudo ok, não estou sentindo nenhuma diferença, não marco consulta, e às vezes uma dor de cabeça, eu tomo medicação, está tudo certo. E não é bem assim, né? A gente tem que estar sempre acompanhando, né? Nunca é demais, né? A gente orienta que o grau do óculos ele não vai gastar. O que acontece é que o seu olho muda. Aparece um astigmatismo, o grau aumenta ou diminui de acordo com o envelhecimento do próprio olho, que isso realmente pode acontecer. Você voltar anualmente ao oftalmologista não quer dizer que você vai precisar trocar os óculos. Você vai fazer uma avaliação. No caso do glaucoma, que é uma doença que é super silenciosa, o paciente normalmente não sente nada, nenhuma dor no olho, nem visão embaçada. E ela já está evoluindo, em alguns casos ele evolui muito rápido. Então, se você faz a consulta anual, a gente tem uma chance maior de dar um diagnóstico precoce e evitar, com certeza, a cegueira. E aí, nesse caso, se fala muito na consulta cada ano. É isso mesmo? Esse período é um período ok para a maioria da população? Ou tem pessoas que precisam antecipar um pouquinho mais? Tem pessoas que têm que antecipar. As crianças, nessa fase de crescimento, a gente às vezes pede que vá a cada 6 meses, se a miopia estiver aumentando. Nas pessoas que têm glaucoma, que têm retinopatia diabética, que tem degeneração macular relacionada à idade, essas pessoas têm que voltar no intervalo menor. Dependendo de cada caso, elas voltam a cada 3, 4, 6 meses. Então, cada caso é um caso. A gente viu, às vezes, falando assim, uma pessoa que tem uma doença no olho, digamos assim, né? Estou falando de forma muito leiga, doutora, me corrija se eu estiver errada. Às vezes, numa foto que tirou, veio lá uma manchinha no olho e aí, opa, será que isso aí pode ser? Faz sentido isso? Faz sim, às vezes, principalmente nas crianças, né? E as crianças, o normal é a gente ter o reflexo vermelho. Se o reflexo não está vermelho, se está branco ou se está diferente, tem que procurar o médico oftalmologista. E tem também aqueles casos de desvio nos olhos, que quando vai tirar uma foto, o olho sempre está desviado, ou para dentro ou para fora. Esses casos também, às vezes, corrige com óculos. E se o desvio é constante no mesmo olho, esse olho que desvia pode ter uma baixa visual. Então, é importante olhar esses detalhes, a gente olha nas fotos, né? As pessoas se preocupam, às vezes, só com a estética. A pálpebra está mais caída, um olho está mais baixo do que o outro.
mas é muito além disso, né? Uma mancha branca, uma mancha vermelha, é um sinal que você não tinha na pálpebra ou no olho e apareceu. Tudo isso tem que procurar um médico oftalmologista, independente da sua última consulta. E no caso, para quem tem às vezes, né, tá olhando para você fixamente e um dos olhos ele some, né, ele segue para o outro lado. O que isso pode acontecer? O que pode significar isso? Isso pode ser um sinal de uma baixa visual. Esse olho que está desviando é um olho que tem uma visão mais ruim. Quando a gente detecta isso cedo, quando é uma criança, a gente consegue estimular a visão desse olho, se o fundo desse olho for todo normal. Nos adultos, não, pode ter uma outra causa. Um dos principais sinais de retinopatia, de descontrole da diabetes, quando a diabetes descontrola, algumas pessoas têm um desvio no olho. E isso assusta. Às vezes, só depois que o olho desvia é que eles vão procurar um controle rigoroso da diabetes e vão tratar essa retinopatia diabética. Alguns casos, esse desvio ocular, a gente não consegue melhorar, porque a baixa visual já é tão grande, tão intensa, que a gente não consegue mais correr contra esse tempo. E quando é criança, quando é detectado na criança, como é que é feito esse tratamento? Na criança, a gente faz, se aquele olho que está desviando é o olho mais fraco, a gente faz aqueles tampões. Já deve ter visto as crianças na rua, na escola, com o olho fechado. Você fecha o olho bom para estimular o olho ruim. É aquela fisioterapia do olho, né? Isso aí, à medida que você fecha o olho bom e estimula o olho ruim, esse olho, o cérebro aprende a enxergar com esse olho, o olho vai ter uma visão melhor e ele vai parar de desviar com o tempo. E a criança responde super rápido a esse tipo de tratamento. 3 meses, 6 meses, ela já está com a visão bem melhor. Dá trabalho, os pais sofrem, a criança não quer colocar. Mas hoje em dia tem os tampões coloridos, de vários temas diferentes, que elas são que as crianças aceitam mais fácil. Mas, normalmente, essas baixas visuais na infância, elas conseguem sim ser revertidas com o tratamento correto. A intenção de uma campanha como essa é que os pais fiquem mais atentos também e levem todos os filhos ao oftalmologista. E tem uma idade para se fazer esse tratamento? Ou até que idade? Ou é só com os menorzinhos? Como é que é feito isso? O estímulo maior, a recuperação mais rápida é até em volta dos 7, 8 anos de idade. Mas, se a gente pegar crianças mais velhas, se nós tivermos pacientes mais velhos com a visão ruim, a gente tenta o tampão também e normalmente melhora. A gente não começa esse tipo de tratamento com bebê com menos de 1 ano de idade, 1 ano e pouco, porque nessa hora normalmente não é nem grau, é o músculo que não está ainda amadurecido. Então, depende de cada caso, mas normalmente a gente começa com 3, 4 anos de idade e vai até 10, 12 anos, dependendo. A gente tenta, mesmo sabendo que pode não funcionar, mas às vezes, normalmente, funciona um pouquinho, a visão melhora. Pode não ficar igual o outro olho, o olho dominante, como a gente chama, mas melhora bastante. Aí, no caso disso, seria baixa visão, é isso? Ou um comprometimento da visão? A pessoa não está enxergando direito ali, é isso? Isso, não enxerga direito. Se um pai observar que a criança, por exemplo, está vendo televisão e fica apertando muito o olho, ou fecha o olho para ficar olhando só pelo outro, isso é sinal de que aquele olho que ele está fechando é um olho que tem uma visão mais ruim. E se a criança está apertando muito o olho para enxergar de longe, ela pode ter uma miopia ou um astigmatismo. Então, precisa procurar um médico oftalmologista para corrigir o erro refracional, para prescrever os óculos e a criança melhorar a visão. Certo, e aí nesse caso, já quando é de mais idade, pode ser atrelado à diabetes, né? Quando é um paciente mais idoso, pode ser sim atrelado à diabetes. Tem alguns outros casos, né? Tem casos de tumores também, mas é muito menos, graças a Deus. A principal causa de desvio ocular é diabetes, ou se o paciente tiver tido um AVC, aí também pode ter um quadro neurológico. Mas o mais comum na idade adulta, para a terceira idade, é a diabetes. E aí, doutor, para quem está assistindo, né, para esses esclarecimentos que a gente já deu até agora,
quando chegar na consulta com o oftalmologista, né, quais são os principais pontos que devem ser observados? O paciente a gente sempre pergunta, né, se tem pressão arterial alta, diabetes, porque são doenças que podem causar alteração no fundo do olho. E é bom que o paciente traga a informação se tem alguém na família que perdeu a visão. Se perdeu a visão por causa de glaucoma, ou se tem alguém que ficou cego mesmo que você não saiba o motivo, né? Tem também a doença da degeneração macular relacionada à idade. Essa doença tem uma relação estreita com o cigarro. Então a gente pergunta quem é que fuma, se já fumou. Às vezes parou de fumar há muitos anos, mas o cigarro, o malefício que o cigarro traz ainda pode causar nos idosos um problema dessa degeneração na mácula. Então é importante que o paciente saiba informações da família, do pai, da mãe, dos irmãos, até dos avós. Para quê? Para a gente poder saber se tem que pesquisar algo mais a fundo. Mesmo aparentemente estando tudo normal, quando tem caso de cegueira na família, quando tem alterações por alteração da mácula, a gente tem que ter um cuidado maior. E aí, nesse caso também, uma dúvida que eu ia tirar do que a gente conhecia antigamente, que é assim, você usa o óculos, todo dia não pode tirar, porque se você deixar de usar o óculos, o grau aumenta. Ou se você usar o óculos sempre direitinho, o grau baixa. Existe isso? Não existe isso. Dependendo do problema que você tenha na infância, se o seu grau for positivo, for hipermetropia, à medida que você cresce, esse grau vai diminuir. Mesmo que você não use o óculos, esse grau vai diminuir. O míope é o contrário. Se você tem miopia e está na fase do crescimento, esse grau vai aumentar, mesmo que você use ou não use o óculos. Só que se o míope não usar o óculos, ele não vai enxergar. Ele não vai ver de longe, né? Então, a história de se você usar o grau não vai aumentar, ou se você não usar o grau vai aumentar, isso é folclore, realmente. O mesmo folclore que disse, o grau do óculos gastou. Isso não existe, é o nosso olho que vai envelhecendo e o grau muda por alteração do nosso próprio olho, não é porque o grau que está na lente ele gastou. O grau continua lá, é uma coisa física, não tem como mudar. E ao passar dos anos é bom sempre estar colocando na lista de check-up, né? Ir ao oftalmologista, não custa nada, né? Para poder ver. A gente usa muito a nossa vista, né? Para tudo a nossa visão, né? A vista mesmo também, né? Para tudo. Então não custa nada a gente colocar. Com certeza, a gente sempre orienta, a gente fica brincando que no olho normalmente, se você para de tomar o remédio da pressão ou da diabetes, você vai ter sintoma. A glicemia vai subir, vai ter dor de cabeça, a pressão arterial subiu. Se você não vai no oftalmologista e o óculos está velho, você pode ter uma dor de cabeça aqui e acolá, e as pessoas realmente negligenciam. Infelizmente, negligenciam. Aumentou um pouquinho mais pela questão do uso de telas, né? A gente está usando muita tela, muito computador, então o olho resseca um pouco mais. Então, como tem um incômodo visual, umas queixas um pouco mais, aí as pessoas estão procurando até um pouco mais o oftalmologista. Mas é bem aquém do necessário. E à noite existe essa sensação assim de não conseguir enxergar direito? Porque de manhã meio que parece que é tudo perfeito, né? Mas quando é à noite é tão difícil, né? Tudo muito escuro, para dirigir também às vezes é complicado. Isso com o passar da idade vai acontecendo? Isso eu já estou sentindo também isso, pelo viu? nosso cansaço. Porque a gente acordou de manhã, está bem mais tranquilo, o olho não está ressecado, está mais lubrificado. A gente tem o músculo do olho está mais relaxado, então ele consegue contrair melhor e responder aos estímulos da luz, né? Quando é de noite, tem o fator do cansaço, o olho está mais ressecado pelo dia inteiro de trabalho, em telas, computador, né? E o nosso trabalho dia a dia, ar-condicionado, a gente vive no ar-condicionado hoje em dia. Então, no final do dia, nós estamos mais cansados, sim. Então, a visão pode realmente ficar um pouco mais embaçada. E ainda tem o fator do olho seco, né, que a gente está... E a diminuição do contraste. Durante o dia, a gente tem a luz. Então, a luz dá um contraste muito maior, então facilita a nossa visão. À noite, no escuro, nós temos um contraste menor.
E isso realmente dificulta um pouco mais a visão dos detalhes, né? Juntando com cansaço, com o olho mais ressecado, a visão sim fica mais embaçada e a gente acha que está vendo pior. Não é a quantidade, é a qualidade, muitas vezes, que piora à noite pelo nosso próprio cansaço. Doutora, e a gente aqui que usa maquiagem todo dia, né? É rímel, é lápis, delineador, né? A parte do olho, né? Corretivo, enfim. Para tirar, e tem muitas vezes dá uma preguiça, né? De tirar tudo, mas é necessário, né? Precisa fazer isso, né? Quais são os perigos que a gente tem se a gente não tira a maquiagem corretamente, para além das espinhas, né? Que a pessoa às vezes olha só a espinha, mas não, isso é de menos comparado à saúde do nosso olho, né? Uma vez eu lembro de uma paciente que estava com cílio enorme. Aí eu disse, você colocou o cílio postiço? Não, doutora, porque eu estou há 3, 4 dias sem tirar o rímel, colocando um rímel em cima do outro. Isso é horrível. A gente orienta que se você faz a maquiagem todo dia, no final do dia, quando chegar em casa, você tem que tirar essa maquiagem por causa dos seus cílios, da sua pálpebra. A maquiagem, o rímel, o lápis, ela pode obstruir o canal das glândulas que tem em cada cílio. Aí a pessoa vai passar a ter mais blefarite, que é aquela pálpebra bem vermelha, a pálpebra vermelha, que coça. Isso vai interferir na qualidade da lágrima também. Então, o olho vai ficar mais ressecado e a visão vai embaçar mais. Aumenta a chance de você ter terçol, que as pessoas chamam popularmente de terçol, que é o ordéolo, que é o canal da glândula que está obstruído. E você pode desencadear alergia à maquiagem. Se você desencadear alergia à maquiagem, quando começa a usar rímel, lápis, sombra, o olho vai coçar de uma maneira que você chega um momento que você não consegue mais usar a maquiagem. Então, o certo é, chegou em casa, tem que ter um demaquilante ideal, tem que ter um shampoo de cílio ideal. Existem shampoos hoje, géis próprio para o cílio. Usa o shampoo para tirar a maquiagem, para tirar o rímel bem direitinho. Para quê? Para você não desencadear um problema, que se você tiver uma doença, uma blefarite muito intensa, uma reação alérgica, você não consegue mais usar maquiagem nunca mais. E você não pode ficar utilizando colírios de corticoide, medicamentos fortes para poder utilizar maquiagem, porque isso vai ter depois um problema ocular, que pode ser muito sério, pode ser uma catarata, um glaucoma, por causa do uso indevido de medicamentos para utilizar maquiagem. A gente tem aí também um risco, né, da aplicação mal colocada também dos cílios, né, de cílios. A gente tem muitas mulheres colocando, né, muitas pessoas estão utilizando esse serviço, mas tem que ter um cuidado, né, tem que ter um controle, acho que um equilíbrio sobre isso, né, doutora? E uma vez que você coloca algo estranho ao seu corpo, né, cuidar bem daquela parte, né, não deixar por lá, né? É isso mesmo, porque também tem o peso, né? O nosso cílio, ele não é preparado para ter aquele outro cílio colado. Aquele peso constante vai causar problema na pálpebra e no próprio cílio, que pode chegar a cair, né? E o cílio é uma proteção para o nosso olho. Quando tem algum vento muito grande, vai cair, vai bater uma coisa no seu olho, o cílio, ele serve de proteção. Primeiro toca no cílio para evitar cair no seu olho. Então, tem que ter esse cuidado de, colocou cílio definitivo, colocou aqueles cílios, quer utilizar um tempo? Utiliza, mas procura um médico oftalmologista para ver se isso não está causando um problema na sua pálpebra. Porque com o tempo isso pode ser um problema muito sério. Então a gente tem que ter realmente, como você disse, a palavra correta é um equilíbrio em cima disso. Doutora, e com relação à questão desses cuidados com cílios, né, só mais uma última pergunta, a gente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, né, principalmente as mulheres também, período de menopausa e tudo. Quais são os cuidados que deve ter nessa área em especial, né, uma vez que comumente a gente acaba perdendo um pouco do pelinho que a gente tinha antes, né, do cílio que a gente tinha antes. Como é que são esses cuidados para que a gente consiga proteger nossos olhos? O cuidado é ter cuidado com esses cílios postiços, é evitar o uso constante, eles muito grandes, muito pesados, que eles vão induzir para cair mais ainda. Tirar a maquiagem,
certo? E com a nossa idade, com a idade, principalmente a mulher na menopausa, ela vai sentir o olho muito mais ressecado. Então, a gente vai necessitar de colírios lubrificantes numa quantidade maior do que os homens. Isso vai fazer parte da nossa vida, né? E isso sim, isso vai ajudar a melhorar a nossa qualidade visual. E cuidado com a quantidade de itens que você coloca perto do seu olho, os próprios cremes, que seja com orientação médica, para não cair dentro do olho e causar um problema mais sério. Tá, joia, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigada, estou à disposição. Obrigada. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou de audiência na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado para apresentar as ações da pasta. Ela destacou o crescimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que saltou de 5 bilhões e 520 milhões de reais em 2022 para a previsão de quase 13 bilhões de reais em 2024. A ministra destacou o aumento das dotações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O fundo, que recebeu pouco mais de 5 bilhões e meio em 2022, saltou para quase 10 bilhões no ano passado e a previsão para este ano é que ele atinja 12,7 bilhões. Também destacou a quantidade de recursos no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que terá quase 8 bilhões para a área de ciência e tecnologia. Existem 8 projetos no Plano de Aceleração do Crescimento. Para nós isso tem uma importância muito grande, porque isso significa que tem um olhar especial do presidente Lula quando está no PAC. Politicamente ele ganha força e é necessário ganhar força, tão impactante que ele é na vida do povo brasileiro. A atuação do Ministério da Ciência e Tecnologia em articulação permanente com os demais ministérios foi elogiada pelos senadores. O Ministério da Ciência e Tecnologia dialoga e tem ações junto ao Ministério da Educação, que é o que eu acompanho mais de perto, o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, e isso mostra para nós o valor da ciência e o resgate que o nosso governo está fazendo da importância da ciência. A gente percebe que os programas, eles não pecam com relação a apenas estar dentro do Ministério. Ele tem uma transversalidade com outros ministérios e com outras áreas de governo. A senadora Tereza Leitão realçou, não é, essa questão da transversalidade. Isso para nós é um princípio, né, um convencimento, né, que nós temos, né, até porque a ciência está em todo lugar e nós precisamos exatamente dispor dessa produção científica que é inconteste no Brasil. Nós somos o 13º ranking do mundo em publicação de papers, mas nós precisamos fazer com que essa inteligência e esse conhecimento resolva os problemas da população. Vá para o setor industrial, vá para as políticas públicas, né? Vá para solucionar aí o dia a dia do povo brasileiro. Obrigado, ministra Luciana, pela exposição. Desejo muito sucesso. Como disse bem o senador Rodrigo Cunha, nós estamos aqui pelo desenvolvimento da pesquisa em nosso país. É o momento de todos estarmos unidos em busca desse financiamento, do incentivo, da valorização dos nossos cérebros, para que a gente possa fazer avançar. E a senhora tem uma grande responsabilidade, que pela exposição eu percebo, está muito bem cercada pela equipe e tem uma noção muito clara de como conduzir a pasta. E falando em saúde, a procura pelo congelamento de óvulos tem aumentado nos últimos anos. O procedimento teve um aumento de procura entre 2020 e 2021, e com 21 mil ciclos no Brasil e mais de 154 mil óvulos congelados. Para além das mulheres que mudam de opinião, a procura também é grande entre aquelas que buscam por uma maternidade tardia. Sobre esse assunto, eu converso com o médico especialista em reprodução humana, Dr. Marcos Bessa, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Olá, Elaine. Um prazer estar aqui.
vamos conversar um pouco, né, sobre reprodução, sobre congelamento de óvulos. Pois é, nessa procura aumentada, a gente está vendo, né? Cada vez as mulheres já nesse olhar de eu quero ser mãe, mas não agora, né? Quero trabalhar em cima disso. Como é que tem sido essa procura? Eu acho que isso tem aumentado progressivamente, né? Eu trabalho com reprodução humana já tem aí 30 anos e a gente é de uma época em que se procurava para tentar engravidar, se procurava por dificuldades para engravidar, mas hoje a gente tem uma grande parcela das pessoas que nos procuram, mulheres, casais, são com o objetivo de preservação de fertilidade, ou seja, eu não quero engravidar hoje, mas eu quero engravidar um dia. Eu tenho o sonho da maternidade e eu pretendo me proteger do tempo. É uma coisa que também traz a ideia do esclarecimento. As mulheres hoje, elas têm mais ideia clara de que o tempo é importante, de que a reserva de óvulos cai com o tempo e a qualidade dessa reserva também. A gente vê alguns artistas, né? Algumas atrizes, cantoras, enfim, pessoas que estão despontando aí nas áreas que já estão fazendo isso, né? Já tem esse olhar de eu quero ser mãe, mas não quero agora, né? E aí, esse empoderamento da mulher nesse sentido também tem mostrado essa alta de procura, né? Eu acho que quando a gente cita aí que pessoas da mídia, artistas, atrizes, quando elas colocam isso e verbalizam, quando elas trazem isso para o grande público, isso na verdade é uma prestação de serviço, porque elas trazem uma realidade factual e mostram que é possível, e aí a população comum, vamos dizer assim, também procura. Então, acho que isso é um ponto. A divulgação, a exposição na mídia de pessoas famosas que se colocam fazendo isso, trazem a naturalização do processo. O outro ponto, realmente, o poder da mulher, o empoderamento feminino, a mulher com mais poder aquisitivo no sentido de controle da sua vida, a mulher que tem independência financeira e também uma certa liberdade, não só financeira, mas a liberdade, Elaine, de assumir a possibilidade da maternidade sem o casamento, sem uma relação conjugal determinada, sem uma relação... Então, a produção independente, vamos chamar assim, a mulher também se sentindo mais confortável para que, se eu não tiver um parceiro, um companheiro, daqui a um tempo eu faço esse projeto sozinha. E nesse caso, falando nos casais, né, que pretendem, que tentam, né, os tentantes, que às vezes, que infelizmente não conseguem de forma natural e procuram, né, a ciência e a medicina para isso. Como é que tem sido também esse aporte, né, esse suporte a essas pessoas? Os casais tentantes, eles sempre buscaram, estes sempre buscaram, mas uma coisa que é bem clara ao longo do tempo é que estão retardando o período de buscar. Então, antes as mulheres nos procuravam com dificuldades aos 30, mas hoje elas procuram engravidar aos 35, aos 40, depois dos 40. Então, isso faz com que a procura na clínica de reprodução aumente, porque quando você retarda, você muda, desloca a idade da tentativa, você também traz mais dificuldades. A mulher, ela começa, se você analisar só o aspecto biológico, a idade ideal de 18 a 25 anos. Ora, de 18 a 25 anos, você está terminando a primeira faculdade, você está fazendo especialização, um mestrado, um doutorado. Então, claramente, as pessoas retardam esse momento. A gente pode dizer que existe uma dissociação entre o momento ideal para a biologia e o momento ideal para a sociedade que vivemos. E, em função disso, você aumenta o quê? A procura pelo congelamento e a procura de casais com dificuldades quando do retardo, quando da procura dessa tentativa aos 35, aos 40, onde realmente demora mais a engravidar espontaneamente, onde já houve tempo para o estabelecimento de condições que dificultam a fertilidade, né, como endometriose, como mioma. Então, aquelas doenças, aqueles problemas ginecológicos que aumentam com o passar do tempo, quando você desloca o período de tentativa, você também traz uma dificuldade maior. Doutor, e para a mulher que pretende, né, está assistindo nossa conversa, pretende, eu quero fazer o congelamento, né, optou por isso. Quais são os requisitos necessários? Assim, como é que ela deve cuidar da saúde dela? Quais são esses primeiros passos? Pronto, quando uma mulher para e diz assim, eu quero congelar óvulos, quero saber mais sobre isto, ela vai procurar uma clínica de reprodução humana, especialista em reprodução humana, alguém que trabalhe na área, para se inteirar.
E aí esse profissional vai fazer exames, ele vai avaliar a reserva de óvulos, né, porque é importante a gente saber qual a expectativa do congelamento. Assim, você decide, eu quero congelar óvulos. Aí a pergunta seguinte é, eu posso congelar? Qual é a minha expectativa? Eu vou conseguir 2 óvulos? Eu vou conseguir 10 óvulos? E essa expectativa, ela é dada a partir da contagem de folículos, que é um exame que a gente faz no ultrassom, um exame simples, um exame de sangue, que é a dosagem do AMH, o hormônio antimileriano, que é um dos principais marcadores de reserva de óvulos. Então, a consulta no especialista é para avaliar a sua condição de congelamento, a sua expectativa. O tratamento de congelamento, às vezes as pessoas pensam, Elaine, que é uma coisa muito demorada. Em 12 dias você faz um congelamento. Ou seja, se você menstruar hoje e começar o tratamento hoje, daqui a 12 dias os óvulos estão congelados. Então é um tratamento muito rápido. São poucos os exames necessários. Se você é uma pessoa saudável, você vai estar apta rapidamente a fazer esse congelamento. E são quantos óvulos que são retirados? Depende de cada pessoa? Depende da reserva de cada mulher. O número ideal é quanto mais melhor. Porque nem todo óvulo que você colhe é maduro. Nem todo óvulo maduro vira um embrião. Nem todo embrião que se transforma é geneticamente saudável. Então você tem uma taxa de perdas. Então você precisa de um bom número de óvulos para produzir um embrião euploide, um embrião geneticamente saudável. Então, essa pergunta mágica, qual número, quanto mais melhor. Por isto, quanto mais cedo você congela, melhor. Por exemplo, se uma mulher vai fazer uma cirurgia sobre o ovário, às vezes é interessante, antes dessa cirurgia sobre o ovário, saber qual a reserva e, se possível, congelar antes da cirurgia. Por quê? Porque se você tem um cisto de ovário, um nódulo no ovário e vai operar, esse nódulo faz diminuir a reserva. A cirurgia que retira o nódulo faz diminuir a reserva. Então, muito importante, por exemplo, os seus ginecologistas, os cirurgiões que vão operar, orientar aquela mulher, você pretende ser mãe? Faça uma avaliação da sua reserva de óvulos, vamos congelar óvulos antes da cirurgia. Essa orientação ela é muito interessante que seja feita para que uma mulher, de forma não sabida, não percebida, faz a cirurgia necessária, inclusive, na maioria das vezes, para tratar o ovário, mas ela não lembrou, ou alguém não lembrou a ela, que é importante essa avaliação prévia. E no caso de câncer, né? A mulher que ela, infelizmente, descobriu um câncer, há possibilidade de fazer uma reserva nesse sentido de congelamento de óvulos? Existe essa possibilidade dela fazer isso? Sim, quando você, é o que a gente chama de preservação oncológica da fertilidade. Uma mulher descobriu um câncer de mama, descobriu um linfoma, ou seja, ela descobriu que vai passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia, é interessante que ela faça a avaliação da reserva e o congelamento de óvulos. Por quê? Porque claramente essa reserva vai diminuir se não zerar. Então, dependendo do tipo de quimioterapia, dependendo do tipo de lesão, de onde foi a radioterapia, se é sobre a pelve, por exemplo, é muito possível que ela termine esses ciclos de tratamento sem reserva, o ovário não volte a funcionar. Então, há que se lembrar disso e tentar congelar o mais breve. E nesse caso, quando a gente só falou a respeito de quantos necessários, quanto tempo fica congelado para poder utilização? Indefinidamente. Então, se você tem um congelamento hoje e só vai engravidar daqui a 10 anos, nenhum problema, vai estar congelado. Quando você descongela, aí você entra numa outra fase do processo, que é exatamente preparar a partir daqueles óvulos um embrião. E aí é uma outra sequência, nem todo óvulo vira embrião e nem todo embrião é saudável. A natureza humana, a espécie humana, produz muitos embriões alterados, muitos embriões aneuploides. Também é outro motivo por que congelar os óvulos, porque esses óvulos gerarão embriões aneuploides ou embriões euploides. Então, quanto mais óvulos, maior a chance de ter um embrião saudável. Tá, Jóia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um prazer. Tudo de bom. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.